Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começa agora mais uma edição do programa Em Poucas Palavras da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Que bom estar com você, mais uma edição do programa. Comigo, pastor Augustus Nicodemos, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, e eu, Natsa Matias, apresentando os temas e ajudando aqui a complicar um pouquinho a vida dele, né? Fazendo perguntas e tal, ok? Tá. Olá, certo. Pastor. Olá, Natsa, querido ouvinte, mais uma vez chegamos aí até você na expectativa de que esse programa seja uma bênção na sua vida. Como disse, então vamos lá, vamos tentar complicar um pouquinho. Se você fizer uma pesquisa do tema do programa de hoje, como eu fiz no Google, você vai descobrir que há quase 500 mil páginas que falam sobre anjos da guarda. Aquelas páginas que ajudam a descobrir o nome do seu anjo da guarda. Há relatos de pessoas que conversam com o anjo da guarda. Há pessoas que citam salmos bíblicos para dar base ao culto aos anjos. Conselhos que orientam pessoas a invocar diariamente o seu anjo da guarda e por aí vai. A questão gera muita curiosidade. Nosso desafio hoje é, em poucas palavras, trazer um esclarecimento em torno do tema Os Anjos da Guarda à luz da Palavra de Deus. E é sobre isso que vamos conversar com você hoje. Pastor Augustus Nicodemos, o que é esse conceito de anjo da guarda? O que ele carrega consigo e como é que a Bíblia encara esse tema? Nathan, eu tenho para mim que quando, na expressão popular, o pessoal fala de anjo da guarda, a ideia é de que Deus designou um determinado anjo para cuidar de determinados indivíduos e deu a este anjo a responsabilidade ou até a capacidade de fazer isso se relacionando diretamente com a pessoa. Então a pessoa chega a ver o anjo, conversar com o anjo, faz ou toma determinadas ações e atitudes com o objetivo de atrair o anjo da guarda e, enfim, uma série agradá-lo, né, de saber o nome dele seria o suprassumo, né, de tudo. É mais uma daquelas coisas, Nathan, que a gente tem dito aqui no programa, que é mais uma superstição evangélica, e aliás não é nem evangélica, isso é até fora do evangelho também, né? Embora tem gente dentro da igreja evangélica que acredita nisso, mas é mais uma superstição, né? Superstição é uma crença que não tem fundamento, né? Não tem base naquela que é a revelação última e final sobre o mundo invisível e as realidades eternas, que é a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, para ser bem claro, né? A Bíblia fala de anjos. Sim, claro. Sem dúvida. Os anjos, essa é a questão que ia levantar. Não significa que não exista anjo, né? Pois é, então, os anjos, eles são, de acordo com a Bíblia, criaturas racionais, seres morais, mais poderosos do que o homem. Eles são invisíveis, eles foram criados para o serviço de Deus e também são agentes de Deus, enviados de Deus para cumprir determinados papéis, funções e tarefas aqui na Terra, especialmente entre a humanidade. Você encontra na Bíblia diversos exemplos de anjos trazendo mensagens de Deus, anjos orientando o povo de Deus, anjos protegendo o povo de Deus em determinados momentos de crise, e você encontra isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, essa é a verdade bíblica. De fato, nós estamos cercados dos anjos, da parte de Deus, e eles têm como objetivo ministrar ou servir aqueles que vão herdar a salvação. Está lá escrito na Carta aos Hebreus, capítulo 1. Agora, Nathan, é preciso lembrar também que existem os anjos caídos, que são aqueles anjos que num tempo que a Bíblia não determina, mas provavelmente antes da criação da humanidade e talvez do mundo, são anjos que se rebelaram contra Deus, por arrogância, por desejo de ser igual a Deus, de querer tomar o lugar de Deus. Talvez o livro de Ezequiel, capítulo 14, e o livro do profeta Isaías, capítulo 28, façam referência a esse momento em que os anjos se rebelaram contra Deus na sua arrogância e Deus os puniu expulsando-os da sua presença, que é a origem de Satanás e dos demônios. Então, ao lado dos anjos enviados por Deus, você tem também esses anjos caídos,
que são perversos, são maus, enquanto que os anjos de Deus são enviados para nos ajudar, mas esses anjos caídos, liderados por Satanás, eles têm como objetivo nos tentar, nos oprimir, nos destruir, nos levar ao pecado, nos tentar confundir. Isso é o que eles mais gostam de fazer mesmo. E, portanto, a Bíblia o tempo todo nos avisa: não queiram contato com anjos, não procurem adoração de anjos, culto aos anjos. No Novo Testamento, você não encontra nenhuma passagem do Senhor Jesus, nenhuma orientação do Senhor Jesus, dos apóstolos e demais escritores, para que a gente busque contato com os anjos. Ao contrário, nós somos advertidos a ter cuidado com essas manifestações. O apóstolo Paulo diz no início da carta aos Gálatas: ainda que um anjo desça do céu trazendo um outro evangelho, seja maldito. Portanto, nós temos que ficar alertas. O próprio Paulo diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, com o objetivo de nos enganar, o diabo pode aparecer como anjo da guarda, dizer que foi Deus que mandou e aí trazer ensinamentos, mandar a pessoa fazer coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Então, quando eu vejo essa quantidade de literatura a respeito de anjos da guarda, de sites e tudo mais, eu percebo como esse erro é tão espalhado. Um deles que talvez ajudou a popularizar bastante essa questão foi o Frank Peretti, no Este Mundo Tenebroso, né? Que popularizou essa questão para além da Bíblia. Talvez não tenha sido nem a intenção dele, não sei, mas... Acho que não foi, não. Eu li esse livro todinho, foi uma noite só. Eu fiquei tão entusiasmado com a leitura. Eu confesso que li bastante outros livros dele, mas de fato eu acho que as pessoas criaram uma doutrina baseada mais no livro dele do que na Bíblia. Do que na Bíblia, com certeza, não é? Há passagens, Nathan, no Novo Testamento que precisam ser explicadas com relação a isso. Por exemplo, lá em Mateus 18, verso 10, Jesus disse assim: vejam, não desprezem a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Então, as pessoas pegam uma passagem como essa para dizer, primeiro, que os pequeninos são as crianças e que os anjos delas são os anjos da guarda das crianças. Pessoal, né? Pessoal que fica diante de Deus o tempo todo, trazendo notícia, ou então descendo dos céus à terra para proteger os pequeninos, né? Mas a verdade é que essa passagem, ela não está dizendo que cada criança tem um anjo da guarda. O que essa passagem nos diz é que Deus envia os seus anjos para cuidar do seu povo, pequeninos aí. A palavra pequeninos é usada pelo Senhor Jesus nos evangelhos como se referindo ao seu povo. Por exemplo, em Mateus 10:42, Mateus 18:6, Marcos 9:42, são várias passagens em que o termo pequeninos, na verdade, Jesus usa para se referir aos discípulos, né? E essa passagem, ela se encaixa no ensino geral do Novo Testamento, de que os anjos são enviados por Deus para cuidar dos seus filhos, como está lá em Hebreus 1:14. Então, essa passagem ela não está falando de anjo de guarda para criança, ou enfim. A minha preocupação com essa doutrina de anjo da guarda, Nathan, é que as pessoas acabam se desviando da verdade do Evangelho. E, em vez de procurar orientação, direção, proteção diretamente de Deus mediante Jesus Cristo, já aparece o tal do mediador, né? O anjo da guarda já se intromete no meio, como tendo sido enviado para ministrar a nós diretamente, verbalmente, fisicamente. A Bíblia nos acautela com relação a procurar contato com os anjos. O nosso contato é com Deus mediante Jesus Cristo. O que passar disso é perigoso. Abre precedente e abre a nossa mente, o nosso coração, para infiltração de demônios se passando por anjos que vêm da parte de Deus. Então, a nossa palavra aqui ao nosso ouvinte é que esquece esse negócio de anjo da guarda. Se há anjos nos protegendo, isso aí é uma coisa que ocorre no mundo espiritual, que não nos é acessível, e nós não temos que procurar contato com estes seres, porque ao fazer isso você pode estar se abrindo para um demônio que está se valendo da sua capacidade de enganar para chegar até o teu coração e desviar você da verdade de Deus. Para requerer uma adoração, né? No final é isso mesmo que eles querem. Então,
Portanto, querido ouvinte, espero que esse tema tenha te ajudado a entender essas questões que muitas vezes você até mesmo fala sem compreender o que está dizendo, né? O meu anjo da guarda e assim por diante. Na verdade, nós sabemos a palavra de Deus, diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem, mas isso não significa, como disse o pastor Augustus, que eles devem ser adorados, porque o único que deve ser adorado é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, único Deus verdadeiro. Nós vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente volta para encerrar o programa de hoje. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar. Bem, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, sempre pedindo que você faça uma visita à Igreja Presbiteriana, a primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, que fica ali na rua 68, esquina com a 71. E espero você no próximo programa. Pastor Augustus. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá, se Deus quiser. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite, será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de